Em setembro de 1928, Alexander Fleming voltou das férias para o seu laboratório e resolveu analisar algumas placas de Petri que continham algumas colônias de bactérias. Só que, para sua surpresa, uma dessas placas tinha sido contaminada com um bolor, que de alguma maneira conseguiu entrar nessa placa de Petri. E, curiosamente, as bactérias que deveriam estar em volta desse bolor simplesmente não estavam. Depois de analisar o que estava acontecendo, Fleming pôde constatar que aquele fungo estava produzindo alguma coisa que matava as bactérias. E ele estava sintetizando uma substância conhecida como penicilina, o primeiro antibiótico. Se tratando de ciência, geralmente é difícil afirmar que uma descoberta é a mais importante ou foi a mais importante, porque geralmente a ciência trabalha de maneira cumulativa. Os conhecimentos vão sendo adicionados. Mas no caso da penicilina, nós podemos dizer com segurança que ela foi a descoberta mais importante da medicina moderna. Antes da penicilina, as pessoas morriam de qualquer infecção. Não importava se você pegou ela cortando o dedo ou depois de uma cirurgia, as infecções eram extremamente perigosas e mortais. A tuberculose, por exemplo, chegou a ser a responsável por 25% das mortes na Europa nos anos de 1800. Isso significa que 1 entre cada 4 mortes era causada pela tuberculose. Ou então nós temos exemplos de infecções como a sífilis, que na era pré-antibióticos era tratada com mercúrio, o que piorava a situação do paciente e ele acabava morrendo. O mundo que nós conhecemos hoje é muito diferente por causa dos antibióticos. Bebês e mães não morrem mais no parto. É difícil morrer depois de uma infecção causada por uma cirurgia. Coisas que antes matavam pessoas comumente, como cortes infeccionados, dentes infeccionados, que na época eram uma sentença de morte, hoje podem ser tratadas. Nós atualmente estamos vivendo na época de ouro dos antibióticos e honestamente nós deveríamos estar muito gratos por estar vivendo nessa época. Antibióticos geralmente funcionam de 2 maneiras diferentes. Ou eles impedem a multiplicação de bactérias, ou então eles destroem as bactérias que já estão presentes. Eles também podem ser de largo espectro, o que significa que eles combatem vários tipos de bactérias de uma só vez, ou eles podem ser de pequeno espectro, o que significa que eles combatem poucos tipos de bactérias de uma só vez. Mas tem um problema seríssimo nisso tudo. Bactérias podem se tornar resistentes aos antibióticos, e nós sabemos disso desde a sua invenção. O próprio Fleming, que descobriu a penicilina, alertou que não é difícil fazer bactérias se tornarem resistentes à penicilina em laboratório, expondo elas a concentrações que não são suficientes para matá-las. E ele também disse que provavelmente vai chegar uma hora em que a penicilina estará facilmente disponível em farmácias, o que facilitará que pessoas sem instrução usem doses erradas de penicilina e acabem criando bactérias resistentes. E ele estava certíssimo. Nós humanos esquecemos dos horrores da vida na era pré-antibióticos e começamos a usar eles totalmente indiscriminadamente. Nós começamos a dar antibióticos para tratar infecções por vírus que nem são tratadas por antibióticos e começamos até a fazer sabonetes com antibióticos porque sim. Nós usamos antibióticos indiscriminadamente, de maneira errada, por muito tempo e isso fez com que eles perdessem o seu efeito. Imagine uma pessoa infectada por 100 bactérias. Ela começa a tomar antibióticos. Só que depois de matar 99 bactérias, ela para o uso do antibiótico porque ela acha que está curada. Só que essa uma bactéria que sobrou possui resistência ao antibiótico. Quando essa bactéria se multiplicar, todas as novas bactérias vão ser resistentes ao antibiótico anterior. E aí nós precisaríamos tratar essa infecção com um novo antibiótico mais potente. E é fácil de ver que, repetindo esse processo várias vezes, vai chegar uma hora em que todos os nossos antibióticos não vão mais fazer efeitos para tratar essa infecção. E aí nós teremos criado uma superbactéria. E isso já acontece. Algumas bactérias que não respondem mais ao tratamento com nossos antibióticos mais fortes já foram catalogadas. E embora pegar uma infecção por causa dessas bactérias ainda seja extremamente difícil, o tratamento com os nossos antibióticos mais fortes contra elas simplesmente não iria funcionar. E as coisas ficam ainda piores, porque as bactérias podem transmitir a sua resistência a antibióticos por um mecanismo conhecido como transmissão horizontal de genes. Elas literalmente podem dar os genes que as tornam resistentes aos antibióticos para outras bactérias que ainda não são resistentes. E isso é um grande problema, porque faz com que a resistência das bactérias aos nossos antibióticos cresça mais rápido do que a nossa própria criação de novos antibióticos. E o que deixa tudo ainda mais problemático é que não é só o uso errado em humanos que agrava o problema.
Desde a sua criação e popularização, nós percebemos que podemos dar antibióticos para animais para aumentar a sua produtividade. Como antibióticos protegem os animais de infecções bacterianas, nós podemos nos preocupar menos com a higienização e com a saúde deles. Então nós podemos dar antibióticos para eles para aumentar a produção de carne e outros produtos derivados desses animais. Só que são esses antibióticos que também são utilizados em humanos. Então, pouco a pouco eles estão perdendo a sua eficácia e bactérias estão ganhando a resistência contra eles. Então, se por algum motivo essas bactérias que estão nos animais começarem a infectar humanos, os nossos antibióticos não vão mais funcionar. Se a resistência aos antibióticos e o nosso uso indiscriminado continuarem, nós podemos chegar a um ponto conhecido como o apocalipse dos antibióticos. É um ponto em que nenhum dos nossos antibióticos vai continuar fazendo efeito, as bactérias vão se tornar resistentes a eles e nós vamos voltar praticamente para a era pré-antibióticos e vamos voltar a morrer de infecções comuns. Mas aos poucos as coisas estão mudando e nós estamos criando legislações para evitar que nós cheguemos a esse ponto. Em 1997, a Organização Mundial da Saúde pediu aos países para que parem de usar antibióticos para fins de produção em animais, se esses antibióticos forem também utilizados em humanos. Em vários lugares, como Estados Unidos, Dinamarca e até mesmo a União Europeia, também proibiram o uso de antibióticos em animais para fins de produção, caso esses antibióticos também sejam utilizados em humanos. Até o McDonald's proibiu que os seus fornecedores de carne usem os antibióticos nos animais, caso eles também sejam utilizados em humanos. Isso sim é um McLanche sem superbactérias feliz. E no Brasil, desde 2010, é proibido a comercialização em farmácias de antibióticos sem a receita médica. E os médicos também foram alertados para só administrar antibióticos quando extremamente necessário. Só que o uso em animais só foi proibido em 2016. 6 anos depois de restringirem o uso em humanos. E detalhe, permitiram usar os estoques já existentes de antibióticos até novembro de 2018. Humanos realmente têm memória curta. Nós esquecemos completamente os horrores vividos na era pré-antibióticos. Nós estamos lidando com esse problema de uma maneira extremamente não eficiente. Se nós simplesmente continuarmos utilizando antibióticos indiscriminadamente em humanos e animais, nós voltaremos à triste época em que infecções comuns que hoje nós tratamos facilmente serão basicamente uma sentença de morte. Os próprios antibióticos, que salvaram a vida de muitas pessoas e revolucionaram a medicina, podem estar nos levando para um futuro provavelmente caótico. Isso é, se nós continuarmos usando eles de maneira errada. Muito obrigado e até a próxima. Esse vídeo só foi possível graças aos nossos contribuidores do Catarse. Então, se você quer ver mais vídeos como esse, com mais frequência, maior qualidade e o nosso podcast que está quase saindo, estamos quase batendo a primeira meta, considere virar você também um apoiador. É muito importante para o canal. Muito obrigado!